ACP Associação, não é? A ACP ela é criada, fundada em 1952, e naquela época não existiam sindicatos, então era uma associação. E com a abertura na década de 80, em 89, a ACP ela vira sindicato, ela se transforma então num sindicato mais consistente, mais robusto e mais representativo do Mato Grosso do Sul, mas adota ainda o nome fantasia ACP, até por conta da sua história, né? De todo o trabalho que tinha realizado ali. Professor, vamos começar da atualidade. Normalmente eu começo a entrevista contando a história da pessoa, até chegar na atualidade. Mas eu sei que vocês estão atravessando no sindicato um momento muito importante. Fecharam ontem, ou está fechando hoje, uma negociação que ela vem se arrastando por anos e anos. Vamos contar um pouco a história dessa negociação para chegar na vitória, se é que a gente pode chamar de vitória de hoje. Então, Mariano, nós entramos em 2023 com um grande impasse. Terminamos o ano de 2022 numa situação de greve, onde se encerrou naquele momento a greve até por conta do ano letivo, não havia mais tempo hábil de fazer qualquer pontuação referente ao avanço daquilo que era justo aos professores no mês de dezembro de 2022, e encerramos com o compromisso do Executivo Municipal, e aí fundamental a importância da participação da Câmara de Vereadores, com o presidente, vereador Carlão, com a Comissão de Educação, através do professor Juari, professor Riverton, professor Valdir Gomes, Beto Avelar e Ronilson Guerreiro, de nós iniciarmos 2023 em uma negociação já, para que nós fizéssemos a repactuação da lei essa 6796, que foi aprovada em março do ano passado, e que o Executivo Municipal colocava que não tinha condições de cumprir para esse ano. A categoria inicia então o ano de 2023, ainda no mês de janeiro a gente consegue resolver o impasse que resultou a greve do ano passado, que foi a questão dos 10,39 do ano passado. A prefeita Adriane Lopes, ela cumpre então com a categoria, pagando em verba indenizatória, né? Naquele momento, a única situação que ela colocava se apresentando com condições de ser executada. Na sequência, a gente faz uma rediscussão, tem um compromisso de fazer uma rediscussão da lei do piso do magistério, e é importante colocar aqui aos nossos ouvintes que a lei do piso do magistério é o salário mínimo do professor. É aquilo, sabe, pautado por anos e anos, décadas nesse Brasil, para melhorar a educação, Mariano. Nós temos uma educação no Brasil que por muito tempo foi um privilégio. Era para poucos a educação, não é? E conforme o tempo foi passando e a luta, e a ACP se transformou em sindicato, veja só, tem todo esse processo histórico, a gente faz uma luta pela valorização da escola pública. Então, um salário mínimo para os professores da escola pública, para que a gente tenha no centro da cidade, na periferia, no Dom Antônio, Nova Lima, Lajeado, enfim, em toda Campo Grande, o mesmo salário mínimo para professores, que é o mesmo salário mínimo a nível federal, de uma lei federal de 2008. Quanto que é esse piso, professor? Hoje, o piso nacional, e é o que a gente luta para ter integralizado aqui em Campo Grande, é R$ 4.422. Iniciamos, então, esse debate alguns meses, aqui por 20 horas, por uma jornada de 20 horas. Veja só, Mariano, o professor ele tem uma carga de trabalho diferente. Veja só, o professor ele tem que planejar as suas aulas, o professor tem que se atualizar, o professor tem que entrar em sala de aula com condições de dar uma... Nós estamos lidando com a formação da sociedade, com a formação daqueles filhos dos trabalhadores, independente da classe social, do credo, enfim, de qualquer situação, nós estamos lidando para que essa população, os nossos jovens, as nossas crianças, inclusive os nossos adultos na EJA, eles tenham condições de formar para ser aquilo, sabe, que pretendem, que sonham, que constroem, para nós, bons cidadãos. E a gente, após meses, num debate com uma comissão, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, nós conseguimos, então, enviar
concretizar uma proposta que a prefeitura colocava como viável, que a Câmara de Vereadores acompanhou e que a ACP, os professores de Campo Grande, aprovaram em 16 de junho desse ano, aprovaram a proposta de repactuação. A prefeita enviou para a Câmara na terça-feira passada, o Executivo envia para a Câmara, com o artigo 3º que deixava frágil a lei, que deixava numa... Era uma ligação no PIB, ou seja, alguma coisa assim com as contas da prefeitura, era isso? Exatamente, condicionando o aumento às contas da prefeitura. Veja só, e por um lado, o Executivo, Campo Grande, tem que ter essa preocupação. O que nós defendemos, Mariano? A educação, ela tem dinheiro. A educação, ela tem recurso próprio, Mariano. A educação, ela traz a maior fonte de arrecadação de Campo Grande. Por incrível que pareça, não é o IPTU, não é o ISS, o ICMS, enfim, não é. A maior fonte de arrecadação de Campo Grande é o Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Então, a educação tem recurso. Com isso, nós... Até por isso que a gente pleiteia, né, um salário mínimo para os professores, que é o piso nacional da educação. Esse salário mínimo é por quantas horas de aula? É o que nós estamos colocando, 20 horas, a carga do professor é uma carga diferenciada, não é? Dar aula não é, você ficar atendendo uma pessoa por vez no comércio, com todo respeito aos nossos comerciários, né, com todo respeito a todos os nossos trabalhadores, com todo respeito àqueles que estão atrás de um emprego hoje, mas o ofício do professor, ele vai muito além. Você atende 30, 40, 45 crianças, você planeja a aula e o objetivo da aula para que chegue individualmente para cada um daqueles alunos. Nós temos alunos da educação especial já há alguns anos na sala de aula. Isso é um ponto muito positivo no que se trata a educação, mas também tem aí um problema hoje que precisa ser valorizado, a questão da educação especial. Então, para uma carga a carga horária do professor hoje é de 20 horas. Existem professores, né, que tem 2 cargas horárias. É uma situação muito extenuante, não é? Mas o piso hoje é por 20 horas em Campo Grande. E aí, mais para completar aqui, para o ouvinte não deixar, a prefeita envia, nós imediatamente identificamos junto à presidência da Câmara, o vereador Carlão nos liga, apresenta o projeto, coloca sobre a nossa apreciação, a gente não concorda, retorna a prefeita na terça-feira, ela estava em uma agenda oficial em Brasília, mas já se coloca à disposição imediatamente de conversar a partir de quarta, refaz o texto da lei, dando garantias na lei, como deve ser nesse país, para que o magistério em Campo Grande seja realmente valorizado. O professor, você estava falando... Não, e aí essa lei foi aprovada ontem. Foi, né? Aprovada então, ontem, Isso. Então, uma etapa que começou o ano passado. Você assumiu o seu mandato o ano passado? Dia 15 de dezembro do ano passado. Já assumi em greve. Já pegou, Já assumi em greve. Assumiu o mandato já trabalhando. Trabalhando de qualquer forma, a gente assume sempre, né? Mas assumimos assim, trabalhando no pico de uma greve. O professor Lucílio, o ex-presidente da CP, que não concorreu, inclusive, ficou 2 mandatos à frente da CP, inclusive quero mandar um grande abraço para ele. Inclusive, eu fazia parte da antiga diretoria, eu era secretário de formação sindical, era da diretoria executiva, e ele já, inclusive, passa, antes mesmo que a gente inicie o nosso mandato, inclusive uns 10 dias antes, o professor Lucílio, ele acompanha até o último dia, né, do seu mandato, mas ele já também passa ali, o que seria em semana de nosso cargo mesmo, ele já passa as negociações, a organização, inclusive, já da foi CP. Passando o bastão Já foi um grande companheiro e continua até hoje aconselhando, dando conselhos sobre como fazer isso, aquilo. Alguns a gente, na vida, né? Alguns a gente atende, outros a gente fala assim, espera um pouquinho, mas um grande companheiro, o professor Lucílio. O professor, a gente estava falando da função do professor, da responsabilidade de cuidar de 30, 40
meninos, da primeira infância até a juventude, mas não é só o plano de aula que preocupa o professor. Tem todas as questões hoje de segurança, a questão da coletividade, a responsabilidade com família, tem todo, é muito mais amplo que só a transferência ou só a troca do saber. Nós temos hoje, Mariano, você lembrou muito bem aqui, a questão da segurança. Segurança das escolas, nós tivemos assim, ela anda num fio, né? Você vê hoje com as mídias sociais, com o acesso das pessoas às redes sociais, há muita informação. Isso tem o ponto positivo, mas também tem o ponto que não é muito bom, as fake news. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque notícias falsas se espalham com uma velocidade muito grande. E a insegurança, essa onda de insegurança ainda no primeiro semestre desse ano, foi muito ocasionada também por conta disso. Os nossos alunos não são violentos, as nossas famílias, e eu tenho colocado isso em todos os debates que eu vou, a educação ainda e se Deus permitir, continuará sendo uma das instituições mais respeitadas pela família do trabalhador e da trabalhadora brasileiros. Então, a segurança é um ponto que também o executivo, o poder público, ele tem que oferecer novas ferramentas, projetos para que garantam ao professor, ao nosso administrativo e aos nossos alunos, principalmente aos nossos alunos, condições seguras, né, de participar da aula e aprimorar seu conhecimento. A saúde, Mariano, a saúde é um ponto importantíssimo para a gente debater daqui para frente, acirrar o debate. Os nossos profissionais estão ficando doentes. O magistério é a categoria que mais afasta por problemas de saúde. E veja só, a gente pensa assim, né? Que de repente quem está em casa pensa assim, o professor está ficando louco, tal, está sobrecarregado. Tem muita pressão psicológica, a falta de estrutura, muitas vezes, o professor tem que, por muitas vezes, comprar o material para poder dar uma aula, o professor lidar com as questões sociais, das realidades dos alunos, dentro de uma mesma sala de aula, várias diferentes. É uma sobrecarga muito grande. A lotação, a superlotação nas escolas. A gente tem falado com a prefeita sobre a necessidade urgente da ampliação de salas de aula com qualidade em Campo Grande. A questão do calor agora é uma questão que impacta. Olha só, nós estamos aqui 7h25 da manhã no ar-condicionado. O professor já está sem ar-condicionado numa sala e ele vai chegar às 11h10, imagina qual que é o calor que vai estar, não é só ele, são 35, 40 meninos e meninas gastando energia. Já imaginou isso? Isso adoece, né? Então a saúde, mas não é o principal fator de afastamento, Mariano. O fator psicológico, a principal motivo de afastamento hoje dos nossos professores, por incrível que pareça, fator ortopédico. Muitas vezes por falta nós estamos em 2023, muitas vezes por falta de um equipamento tecnológico adequado, professor ainda escrevendo no quadro giz, né? Temos assim, então tem muita coisa que tem que melhorar na educação. E isso resulta, todas essas nossas pautas que a gente coloca, ela resulta onde, Mariano? Na melhor qualidade de ensino para as crianças. Se não tiver esse objetivo, nada anda. E aí nós temos feito paralelamente à questão da valorização do piso, que é um principal. Trabalhador sem ser valorizado não tem como, né, crescer. Não existe, sabe? Não tem como. No chicote você não... Se faltou gás em casa, não tem jeito de trabalhar. Não vai. Mas nós temos discutido essas questões que podem parecer não importantes, mas são de fundamental para nós da ACP, para nós do magistério, resolver. A prefeita, com a sua equipe, tem sinalizado também algumas políticas. Aí o pessoal fala assim, Giovano, você acredita em prefeito, em governador, em governadora? O sindicato tem que pautar, o sindicato tem que defender e tem que tentar construir. Nós queremos que a prefeita municipal Adriane Lopes, na REME, que o governador Eduardo Riedel, na rede estadual, deem as respostas urgentes, dependendo do partido, da ideologia política. A gente costuma dizer que o partido da CP é a educação. E quem está na pasta
tem que ser cobrado e também tem que ser reconhecido quando atende às melhorias na educação. Há uma evolução, professor, da pauta de reivindicação dos professores ao ouvir sua fala. Antes reivindicava mais o salário, era mais forte. Foi crescendo, agora tem a conquista de um piso, embora tenha chegado agora, isso já vem sendo discutido há bastante tempo, mas a questão da saúde do professor, essa questão das condições de trabalho, não é só salário. Porque eu gosto, tenho uma experiência, eu tenho uma amiga que é professora, ela pediu para mim tocar uma música numa apresentação, ela é professora de até 5 anos, aquela de, né? E aí eu fui, educação infantil. Eu fui, peguei o violão, fui lá, tinha 20 guri. Eu não consegui tocar o violão, porque um guri chegava, metia a mão na corda do outro lado, o outro pegava, subia em cima de mim, oi tio, aí voou, não sei o que e tal. E eu fiquei 30 minutos lá e eu falei para ela, não sei como que você consegue o ano todo com esses 20 anjinhos, né? Se fosse eu, não sei, a paciência. Porque a gente, quem tem filhos, quando os professores entram em greve, ficam desesperados. Onde que põe as crianças? O que faz com as crianças? Tem mãe que fica estressada porque as crianças estão em casa. E aí manda o estresse para a escola, para os professores cuidar. Então tem essa carga emocional de cuidar, de transferir o saber, de cuidar dessas diferenças sociais que chegam, embora seja na periferia, mas tem famílias diferentes, tem posturas diferentes, tem educação diferenciada. Tratar tudo isso, tem que cuidar da segurança, é uma coisa muito grande. O sindicato, como é que é pautado essa questão da saúde mental, dessa preocupação? Mariano, você tocou num ponto assim muito sensível e assim muito importante para o magistério, a educação infantil, né? Inclusive um grande abraço aqui para todas as nossas professoras, professores da educação infantil. Você colocou assim, olha, eu fiquei lá 30 minutos, 20 minutos tentando tocar um violão e não sei como é que aqueles 20 anjinhos ficam o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro, e a professora consegue, né, avançar no pedagógico. Aquela criança, ela entra de um jeito e sai do outro jeito no final do ano, sabe? Isso é a mágica da educação. É porque a professora realmente... ela vê 20 anjinhos ali, ela vê 20 crianças com enorme potencial. Então as nossas professoras, os nossos professores de educação infantil, assim, todo o nosso orgulho de ver a educação infantil crescendo tanto em Campo Grande. E um ponto importante também nesse fato, aí já pegando o gancho na pergunta sobre a saúde, mas um ponto importante foi o compromisso assinado e a equipe pela prefeita Adriane Lopes e a equipe da CEMED já avançou no estudo do edital das eleições diretas nas EMEIs, Escolas Municipais de Educação Infantil, a antiga creche, que hoje nós temos 108 em Campo Grande. 108 EMEIs? Isso, 108 EMEIs e falta mais umas 30. Não, falta mais umas 40 pelo menos. Falta aí, a gente fala isso em tom até de descontração, mas é também sério. Uma questão muito séria, não é só direito da mãe, mas é um direito da criança, e a prefeita deve enviar para a Câmara aí, agora nos próximos dias nós estamos cobrando, inclusive nós vamos sair daqui agora, vamos lá para uma coletiva na CEMED, com a prefeita, com os vereadores, com as autoridades, cobrando também essa questão da eleição dos EMEIs. Isso é um ponto importante, porque a sociedade, a comunidade começa a participar da gestão da escola, né? Você começa a desenvolver um projeto também, porque a gente fala que as crianças são diferentes, Mariano, cada uma tem a sua realidade, mas as nossas escolas também são diferentes. Veja só, a escola, uma EMEI aqui da região aqui que nós estamos, a região do Planalto, região da João de Castilhos, Santo Amaro, você vai pegar uma EMEI aqui, uma EMEI no Jardim Colúmbia, por exemplo, um bairro mais afastado de Campo Grande, com muito menos infraestrutura, são realidades diferentes. E isso quem vai fazer o planejamento é a gestão eleita. Ontem eu estava conversando com uma professora, ela falou assim, Giovana, fui lá, conversei com o presidente de bairro já. Então eu falei assim, mas nem saiu o edital ainda, calma, professora. Ela falou, mas olha, a coisa tá boa. E ela já é diretora. Então agora ela vai concorrer ao mesmo cargo que ela está, por indicação
dedicação, mas ela, sabe, tá brilhando o olho, fazendo 1001 projetos. Isso é bacana para a educação. A questão da saúde, Mariano, nós tivemos algumas ações na justiça, inclusive ganhas pela CP, na questão do direito ao afastamento, ao tratamento médico. É sério. A pessoa que está doente não pode ter usurpado o seu direito de afastar para fazer o tratamento, dependendo da profissão. Independente da profissão. Nós tivemos um professor esse ano que, infelizmente, né, não está mais conosco, muito por conta da questão psicológica. Então, para nós, a saúde é um ponto importante. Nós estamos discutindo agora, já conversamos algumas vezes, já que inclusive com a doutora Camila, presidente do MPCG, com parte da equipe da prefeita, para nós, com a comissão de saúde dos servidores da prefeitura, um abraço também para o Itamar, presidente, para que a gente comece já o ano de 2024 com alguns projetos para tratar antes que a doença se alastre. Seja se ela instale de fato. Exatamente, seja ela psicológica, ortopédica, enfim, de endemias, enfim, a doença que for. Isso para os nossos professores, para os nossos administrativos, para os servidores públicos de forma geral e para a população. É importante a população se cuidar. Professor, nas escolas, principalmente da escola da adolescência, o professor tem um olhar para verificar como é que está a criança, se ela está sofrendo abuso em casa, se ela muda de humor, como que ela chega, tal. Isso é um olhar diferenciado para detectar como é que está a vida e tal. E, aliás, a escola tem uma função muito forte nesse negócio, na denúncia e no acolhimento da violência. Eu estou falando isso, não é na questão disso, é para trazer. Não seria viável discutir, sei lá, uma CIPA interna para que ficasse observando o professor para ver se ele está próximo do limite, para fazer uma coisa preventiva, né, na escola? Porque eu fico imaginando, com todo respeito, você passar 200, sei lá quantos dias letivos, mas é mais de 200 dias letivos, com uma turma de jovens, de criança, de jovens, de adolescente, de 35, 40, 50, dependendo da sala, se ela vai estar mais lotada ou não. Você chega no final do ano esgotado. Não tem. Por mais que você goste, por mais que você exerça isso como missão, como apaixonado por dar aula, você chega no final do ano esgotado. Isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 anos. Tem que ter um olhar, alguém que não está envolvido diretamente, olhando, cuidando da saúde mental dos nossos professores. Mariano, os nossos professores, olha, não é, eu sou suspeito para falar porque eu sou o presidente do sindicato dos professores, mas nós temos andado em várias escolas, quase todas as escolas esse ano já, e já sabíamos com informações anteriores também, os nossos professores, Mariano, são guerreiros de verdade. As nossas professoras, veja só, elas têm uma terceira jornada em casa. Sim. 78% das professoras do magistério em Campo Grande são compostos por mulheres. Então, ainda tem, muitas vezes, cuidar de casa. Nessa sociedade mais moderna dos últimos anos, muitas vezes elas são um arrimo mesmo de família. Ela que segura sozinha as pontas em casa. E eu não falo só a ponta financeira, mas toda a sobrecarga de responsabilidade. E se nós tivéssemos hoje uma CIPA, uma comissão para estar acompanhando os nossos professores, nós iríamos afastar, Mariano, metade a mais dos nossos profissionais. Não só professores, como os nossos administrativos. Por isso que a gente tem assim as férias no meio do ano. Sabe? Tem gente que discute, professor tem 2 férias, não aguenta, sai todo mundo louco, morto da escola, não tem como. Agora, sexta-feira, a gente vai para uma semana do professor, junta 2 feriados, e no calendário escolar, é importante colocar isso também, o calendário escolar, por Constituição Federal, pela LDB, ele garante 200 dias letivos durante o ano. Esse é o calendário mínimo do aluno. O aluno não pode ter menos de 200 dias. Isso é fundamental, tá? 200 dias letivos com 800 horas aula. Quando faz o calendário no início do ano, já coloca lá
quantos sábados vão ter oficialmente, de quando a quando que se inicia, termina e tal. E aí é planejado, dentro desse calendário, essa semana que muitos chamam aí semana do saco cheio. Eu acho que não é porque a semana inteira é um saco cheio, não. É porque o professor já chega numa situação extrema. Não, ele já está de saco cheio. Não, estamos chegando, sabe? A gente tem maior carinho. A grande maioria dos professores tem realmente amor pelo que faz. Mas não é por isso também que não tem que ser valorizado. Aí a gente gera uma confusão muitas vezes, né? Não é sacerdócio. Confunde a missão com o sacrifício. Exatamente. Mas assim, nós hoje as mudanças tecnológicas também, toda mudança na estrutura social, a gente chega nesse momento exaustos. São assim, é uma sobrecarga muito grande. Então, a saúde preventiva hoje, nós termos projetos de saúde preventiva é uma necessidade urgente. E o sindicato, a ACP, deve apresentar agora para o mês do professor, logo após o dia do professor, que será dia 15, inclusive todos que estão nos ouvindo, professores filiados, estão convidadíssimos para essa grande festividade, comemorando o nosso dia, o dia do professor, né, e da professora, no dia 15, lá no Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP. Mas na sequência, nessa semana, a gente já tem alguns pacotes para anunciar, e um deles é um programa de saúde preventiva pelo sindicato, para que a gente possa ter um acompanhamento e participar efetivamente, porque, Mariana, é muito fácil também a gente criticar. Sim. Muita gente critica, muita gente fala, né? Como você colocou aqui, as mães ficaram com as crianças na pandemia agora. Muita gente falava assim, o professor não trabalha, não faz nada. Ficou com a criança em casa, notou, teve que fazer a tarefa diária com a criança, notou qual é a importância do professor. Para cuidar de 1, 2, 3, 4, 6 no máximo, as famílias. São os seus filhos. Aí você coloca 30 dentro de uma sala de aula. Que não é seu filho. Que não é seu filho. E 30 com humores, com situação diferente. Você não pode você não pode nem relar no neném. Não, realmente não pode. Isso então, realmente. Então, mas no filho graças a Deus não rela. No filho de vez em quando escapa uma palmada. É verdade. Mas o professor, por isso que ele é formado na pedagogia, né, para inclusive ter esse preparo. A gente sabe que, com raríssimas exceções, e lamentamos quando há exceção, pedimos o apoio da sociedade também para que oriente, eduque. Quem educa é a família, quem ensina é a escola, para que eduque seus filhos, sempre no respeito, Mariano. O respeito é uma coisa admirável. Quando você vê o filho de um casal de amigos, eu acompanhei isso esse final de semana, inclusive num evento que fui, a educação das filhas de uma amiga, sabe? É assim uma coisa assim que você fica maravilhado. Então, assim, o respeito aos nossos profissionais, né? Tanto o professor quanto todos os... Qualquer profissional. Qualquer profissional. Qualquer pessoa humana, né? E o respeito, exatamente, o respeito àquele que está desempregado. Inclusive, ninguém tem direito de invadir, né, o respeito, a falta de respeito ao outro cidadão. Então isso também a escola provoca, mas é ensinado muito na família. 7h37, professor Giovano, eu vou pedir licença para você, para a gente ir rapidamente para um break, e aí voltamos para falar um pouco de política, e aí falar um pouco pessoal, sair um pouco do sindicato, e aí vou te liberar um pouco antes das 8, como pedido pela vossa assessoria. Vamos lá, o nosso break comercial, voltamos já já. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. A Central Única dos Trabalhadores CUT é uma organização sindical nacional que nasceu da luta dos trabalhadores por seus direitos. Sua principal missão é defender os interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora. A CUT é responsável pela elaboração de leis que garantem direitos do trabalhador e a valorização do salário mínimo. Trabalhador, filie-se à CUT. Entre em contato pelo telefone 67 3325 9406 3325 8378.
Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho. Temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na Promissória. Cesta Básica Marinho. Fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. O Sindicargas MS, Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso do Sul. Sob a liderança do presidente Gilmar Ribeiro, o sindicato passou por uma modernização completa e estabeleceu inúmeros convênios e parcerias em benefício dos seus associados. Faça parte do sindicato, que se preocupa com o bem-estar e os direitos dos motoristas e profissionais do setor de transportes. WhatsApp 992340786 ou 3028-4403. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos. Proteção total para o seu veículo. Capas em geral. Tapetes de borracha sob medida. Forros de portas, teto e capota marítima. Bancos e volante em couro legítimo. Reformas em geral. Estamos ali pertinho do Terminal Morenão. Rua São Miguel, número 443. Vila Progresso. Telefone 98147-4953. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos. Grupo BSL Facilities, terceirizando os serviços que mais te dão dor de cabeça. Asseio e conservação de ambientes, limpeza em caixas d'água, jardinagem, motorista, hidráulica, elétrica, entre outros. Profissionais treinados e capacitados. Contrato em terceirização de serviços para a sua empresa. Grupo BSL Facilities, facilitando sua vida e deixando você se preocupar com o que realmente importa, seu tempo e sua família. Entre em contato e agende já o seu orçamento pelo telefone e WhatsApp 67 99170 8130. Grupo BSL Facilities, priorizamos serviços, valorizamos pessoas. Está precisando renovar o seu guarda-roupa gastando pouco? Aqui na MR Modas você encontra roupa infantil e feminina de qualidade, com o melhor preço da região. MR Modas, Avenida Pôr do Sol, 583, Jardim Aeroporto, ao lado da farmácia. MR Modas. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Você, trabalhador do setor de transportes rodoviários em Campo Grande, MS. Associe-se agora. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Campo Grande, junto ao seu presidente, William Alves da Silva, está pronto para atender e auxiliar os seus associados em diversas áreas, proporcionando tranquilidade e benefícios exclusivos. Entre em contato pelo telefone 3029-0354. Para mais informações, ligue 3029-0354. Esta é a sua ZYT 607, canal 292, Rádio Nova Atalaia 106.3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Fique bem informado. Acesse nova106news.com com a notícia na dose certa. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h42. Nova 106 FM. 7h42 na cidade de Morena, você está sintonizado na 106,3, estamos transmitindo dos estúdios da Nova 106 FM, a Rua Ponta Porão 73, Vila Palmira, Grande Santo Amaro, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já falamos da grande vitória dos professores de Campo Grande, sob a gestão do professor Gilvano, agora vamos falar um pouquinho da questão pessoal. Professor, toda essa movimentação, o sindicato, de toda essa vitória, gente, é uma das categorias mais bem organizadas em Campo Grande, sofre influência política, né? Tem uma participação forte na política e o ano que vem nós temos eleição para a prefeitura. Como que você vê a participação do Sindicato dos Professores em 2024? Veja bem, Mariano, eu vejo assim que pelos últimos anos a categoria do magistério ela é mais forte em não eleger
alguém que ela declara como inimigo da educação, do que propriamente para eleger. A gente tem a participação do magistério nas pautas públicas. Lógico, nós vamos fazer um debate com todos os candidatos a prefeito, não é? Mas a categoria, assim, quando ela embirra com algum político, olha, isso já foi demonstrado agora na eleição do ano passado de governo, quando um ex-prefeito de Campo Grande saiu candidato, deixando várias arestas na educação, sabe? Teve uma campanha maciça contra, com outros prefeitos anteriores também, com outros candidatos que não eram prefeitos, que é o caso, não necessariamente, e também reconhece. Temos, na época do prefeito Nelson Trade, por exemplo, Nelsinho, a categoria lembra com muito carinho ainda de tudo que naquela época ele fez pela educação. Então, para o ano que vem, o que o sindicato vai organizar? Um debate em cima dos compromissos. Nós queremos cobrar, além das pautas, a criação de uma comissão, uma transparência no uso e aplicação dos recursos da educação. Como eu coloquei aqui, a educação tem dinheiro. A educação tem dinheiro que é dos impostos dos trabalhadores e tem que voltar para a qualidade de ensino do filho da família campograndense. Então esse é o nosso principal foco para o ano que vem. Vai organizar. Bem, já é tradicional os debates com os prefeitos e até inclusive com o governador lá no sindicato. Além dos debates dessa pauta, a participação direta, há uma preparação para os quadros, para aqueles que têm interesse, há um processo de educação política no sindicato? Nós temos a nossa formação sindical, que ela se dirige ao sindicato, à organização da luta sindical. Nós temos alguns debates internos, mas daí de grupos, né, que constroem aí candidaturas alternativas. Hoje nós temos alguns professores, vereadores na Câmara, que não vieram da base sindical, mas que também estão contribuindo. Agora muda um pouco também essa realidade, esse debate, mas com certeza nós deveremos ter aí, na última eleição nós tivemos mais de 60 professores candidatos a vereadores. Isso também tem um ponto negativo. Se a ACP puder contribuir no paralelo à construção, né, de candidaturas mais robustas para representar tanto a educação quanto a sociedade na Câmara, assim nós o faremos, sem sair, né, e sem ferir aquilo que é de nossa natureza, que é cuidar da valorização da educação pública. Esse é o fim do sindicato, esse é o objetivo maior do sindicato. Mas desejar sorte a todos os nossos professores que são candidatos. São 7h45. Vamos indo para o final da nossa entrevista, porque tem um pedido, tem uma entrevista coletiva daqui a pouco para... Às 8 horas ali na CEMED. Ali na CEMED, né? Então a gente já vai caminhando. O governo Lula, o atual governo, contribui ou não contribui com o movimento sindical? Para nós que ajudamos a construir, veja só, a luta do direito dos trabalhadores históricos. A gente, a ACP, por exemplo, ela se envolve em todos os debates que se referem ao direito dos trabalhadores. A ACP, a FETEMES, mandar um abraço aqui para o meu amigo Jaime, presidente da FETEMES. O sindicalismo no Brasil, ele tem essa missão. E o presidente Lula, claro, que tem uma ligação muito forte com a luta sindical, até por conta da sua origem e da sua formação vir, né, da construção sindical ali no ABC. E aí se expande. Hoje ele é uma pessoa que flutua aí, que navega por vários sindicatos. Na educação, foi no segundo mandato do presidente Lula que nós conseguimos ampliar o debate e concretizar essa lei que nós estamos lutando hoje, que é a lei do piso. Foi no mandato do presidente Lula e na sequência da presidente Dilma que nós conseguimos discutir a ampliação do financiamento para a educação pública. E quando a gente fala financiamento aos cidadãos que estão nos ouvindo agora, nós estamos falando de dinheiro público sendo usado para a educação do seu filho.
Nós lembramos aqui, Mariano, e os pais que estão nos ouvindo agora, quando nós que estamos na casa dos 40, 50 anos aqui, quando nós estudávamos, as nossas mães tinham que dormir na fila da escola. Você lembra disso? A gente tinha que dormir na fila da escola para conseguir uma vaga. Não tinha mochila, não tinha merenda, não tinha alimento. Você ia para a escola sem comer. Você consegue imaginar hoje? Você falou que você foi lá na e-mail da sua amiga lá. Se você parou um pouquinho para notar, você viu uma cozinha, sabe, várias refeições corretas durante o dia para essas crianças. Você consegue imaginar isso hoje, sem cada família tendo que enviar ali, aí uma envia um lanche bacana, a outra não tão bom, a outra não envia nada. Entendeu? Porque não tem. Eu, assim, da época que eu estudei para hoje, eu ia com fome, voltava com fome. Voltava com fome. E às vezes não tinha almoço em casa. Pois é, aí a pessoa fala assim, ó, mas tá vivo, tá aí. Não, mas a nossa criança não precisa passar por isso. Nós não vamos defender porque eu passei, porque você passou, porque milhares de pais que estão aí hoje passaram, que a gente vai defender essa brutalidade. Então, quando nós falamos de financiamento da educação, nós estamos falando num todo. O dinheiro público tem que chegar para as pessoas que precisam da educação, da saúde, enfim, da segurança, dos serviços públicos que chegam até a sociedade. Então, nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma para ir para qualquer debate, sabe? Tenho colegas que, inclusive, desprezam, até por uma questão de desinformação, a questão do governo federal hoje. Ser muito ligado, vai dar dinheiro para o povo. Não, ninguém dá dinheiro para o povo. O governo que o Lula representa hoje como chefe de Estado tem suas críticas. Nós temos as críticas ao governo Lula com muita tranquilidade também, pontualmente, mas é com certeza um governo que avança no atendimento das pautas organizadas dos trabalhadores. E a pauta organizada dos trabalhadores é também, no caso da educação, no caso da saúde, nós estamos vendo agora o piso da enfermagem, muito importante, esses guerreiros aí da pandemia, não é? Não só da pandemia, mas muito... da rotina do dia a dia. Exatamente, da rotina do dia a dia, mas na pandemia a gente pôde vê-los assim, notar mesmo que as pessoas não dormiam, as pessoas não descansavam direito, só preocupadas em salvar vidas. Então, desse ponto do financiamento, também da educação, muito importante. Do ponto de vista ideológico, a gente começa também a descriminalizar o magistério. No governo anterior, nós tínhamos os professores, por várias entrevistas, debates, programas do governo anterior, colocamos inclusive tem um deputado federal aqui do Mato Grosso do Sul, que colocou um projeto recentemente na Câmara, que todo professor tem que fazer exame toxicológico 2 vezes por mês. Como se o problema da sociedade, da educação pública hoje, fosse o professor ser drogado. Não tem um... Aí a gente foi para um debate em algumas rádios, não presencialmente, porque infelizmente não deu. Se você conseguir organizar também, nós estamos aqui. Eu não fujo. Não existe um estudo, Mariana, não existe um estudo que aponte como problema na educação, problema na sociedade, enfim. Não tem nenhum uso de drogas por parte do magistério. Não existe. Agora, existem outros estudos que apontam o problema do Brasil ser a corrupção, o problema ser, sabe, da verba desviada, de não chegar efetivamente a quem precisa, tal. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, nós temos uma grande esperança de debate. Veja só, não existe salvador da pátria, Mariano. Jesus Cristo veio aqui e crucificaram o nosso, né, Senhor. Certo? Não existe milagre, mas do ponto de vista da ampliação do debate, da construção do direito dos trabalhadores para chegar na sociedade, o governo Lula com certeza é uma grande porta para a gente avançar nesse Brasil. São 7 horas e 52 minutos. Estou me despedindo de você, professor. Muito obrigado. Agradeço a sua assessoria, agradeço a sua gentileza de participar, de vir aqui dessa entrevista para nós. Muito obrigado. Mariano, você é um grande amigo, um amigo de longa data, inclusive. Eu queria agradecer muito você, a Mariana, sua filha, porque, né, já a conhecia, agradecer e dizer assim, tamo junto, meu irmão, sucesso, o papel que vocês fazem aqui é de grande relevância também. Eu esqueci da questão da imprensa, a imprensa séria, Mariano, ela é de muita utilidade para a população. Um grande abraço, tamo junto. Obrigadão. Você está na...
7 horas e 54 minutos na cidade de Morena. A gente acabou de conversar com o professor Gilvano Bronzoni, presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação de Campo Grande, que acaba de sair de uma grande vitória da sua luta sindical. São 7 horas e 54 minutos. Eu vou trazer só um dado aqui nacional, Mariana, para a gente chegar aí às 8 horas, que você sabe que está sendo discutido no Congresso Nacional a taxação das offshores. Sabe o que é offshores? Esse aí é aquele lá da Shen? Não? Não, as offshores são contas que você abre em paraísos fiscais. Lá nos paraísos fiscais. Que você manda, que não é taxada, que não paga imposto. Sim, aquela conta que o Guedes tinha, parece, 16 bilhões investidos, e toda vez, quando você coloca lá em dólar. Fala em offshore, conta em paraíso fiscal, eu sempre lembro daquele político antigo que eu tenho uma piada interna com a minha mãe, que uma vez pegaram a conta dele na Suíça. Eu esqueci o nome dele agora, mas aí ele fala assim, isso aí foi um petista suíço que armou para mim, eu não lembro o nome dele agora. Então, só que o governo tinha mandado, é uma briga danada taxar os ricos no Brasil. Sim. Né? Então, o governo mandou uma medida provisória taxando os fundos exclusivos, porque tem o que é o fundo exclusivo? Eu, minha família cabreira milionária, cria um fundo exclusivo para os cabreiras, para emprestar dinheiro só para os cabreiras com juros subsidiados. E não paga imposto. Essa transação financeira não paga IOF, não paga uma série de impostos. Então pode emprestar um juro de família. Também esses fundos não eram taxados. Uhum. Então o governo mandou a medida provisória para taxar esses fundos. E aí, as offshore, como tem muitos políticos, eu não sei aonde que tem esses políticos que têm esses dinheiros offshore, mas a verdade mandou. E aí uma resistência na Câmara Federal. E o governo mandou taxando em 10% os offshore, que é uma escala e tal. Agora o relator baixou para 6%. Eles concordam e me parece que vai ser votado hoje. Mas já é alguma coisa. Já começa a pagar e tal. Mas o engraçado, ou pelo menos é cômico, se não fosse trágico, é que eles não têm problema nenhum em taxar combustível nos estados ou em outras coisas, ou alimentação, ou remédios. Cesta básica. Cesta básica. E você sabia que remédio humano tem mais imposto que os remédios veterinários? Não sabia. Tem muitos remédios veterinários, a maioria deles são isentos de impostos. Ah, é? Sim. O remédio humano é muito mais taxado que o remédio veterinário. Enfim, são distorções da nossa sociedade que a elite, aliás, a elite é que diz as leis, ela que vota, ela que organiza o Estado, ela que faz. Por isso, o momento de discutir, a direção da rádio não vai gostar muito disso, mas é o momento da gente discutir e pensar nas votações, em quem a gente vota, como é que a gente escolhe o nosso candidato. Então, lembrando que a gente faz... Porque quem a gente escolhe, quem a gente coloca lá... É que vai votar. É que vai votar, e é o que as pessoas acham que não, mas afeta, sim, diretamente... a nossa vida aqui embaixo, As pessoas, muita gente ainda tem essa visão de que eles estão lá em cima e não afeta, Mas afeta e muito, São eles que decidem praticamente a nossa vida, querendo ou não. O professor Juveno estava dizendo aí no segundo governo Lula que começou a discutir o Fundeb, e depois no governo Dilma que se ampliou o financiamento dos professores da educação, que vai da merenda, das condições de trabalho, do prédio, das condições de como é que se organiza a vida escolar em todos, as EMEIs. Esses avanços todos foram no governo Lula. Portanto, a importância de você de você votar não no amigo e não no cara bonito ou na mulher bonita ou no sorriso, votar ou na até história, mesmo no dinheiro ou na cesta básica, esse é mais
Eu acho que eu não sei se é o mais grave ou menos grave, mas pelo menos você comeu bem, né, um dia. 7 horas 58 minutos, a gente se despede depois desse bate-papo, dessa conversa mole jogado fora aqui, mas com muita vontade de ajudar as pessoas a raciocinar, a votar direito em 2024. 7 horas 50. Voltamos amanhã com quem? Amanhã é a Lilian. Lilian, mulher sindicalista. Mulher sindicalista, ela é presidente de vários sindicatos, eu não vou saber falar o nome de todos. Mas ela é uma das únicas, acho que, mulheres presidentes de federação aqui no estado, né? Isso. Então amanhã é a Lilian. Lilian Fernandes. Isso, Lilian Fernandes, mulher sindicalista, amanhã com a gente aqui. 7 horas e 59 minutos, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente. Até amanhã. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106.